Antes de qualquer coisa, eu quero começar este vídeo com um versículo que talvez explique algo que está acontecendo na sua vida agora. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, verso 12: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Perceba algo muito profundo nesse versículo. Ele não diz que o caminho parece errado. Ele diz que parece certo. Parece bom. Parece lógico. Parece até resposta de oração. Mas no final, não era o caminho de Deus. E se eu te dissesse que muitas pessoas que amam a Deus acabam entrando em caminhos errados exatamente por causa disso? Não porque querem desobedecer, mas porque nem toda porta aberta vem de Deus. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Uma oportunidade apareceu. Um relacionamento surgiu. Uma proposta inesperada. Uma mudança grande. E tudo parece estar se encaixando. As coisas estão acontecendo rápido. As portas estão abrindo. E por um momento você pensa: deve ser Deus. Mas existe algo que quase ninguém fala nas igrejas. E quando você entender isso, muita coisa na sua vida espiritual vai começar a fazer sentido. Algumas portas abertas não são direção de Deus. Algumas são distrações. Outras são testes. E algumas são exatamente o tipo de caminho que o inimigo usa para afastar pessoas do propósito, sem que elas percebam. E o problema é que isso não acontece com pessoas fracas. Isso acontece com pessoas sinceras. Pessoas que oram. Pessoas que querem fazer o certo. Talvez você já tenha passado por isso. Entrou em algo que parecia perfeito. E depois percebeu: como eu não vi isso antes? Relacionamentos que pareciam bênção, mas trouxeram confusão. Oportunidades que pareciam avanço, mas atrasaram seu propósito. Decisões que pareciam certas, mas tiraram sua paz. E se existe algo que Deus quer despertar nesta geração agora, é discernimento espiritual. Porque em um mundo cheio de oportunidades, a pergunta mais importante não é: essa porta está aberta? A pergunta verdadeira é: quem abriu essa porta? E neste vídeo, eu quero te mostrar 3 sinais espirituais que revelam quando uma porta não vem de Deus. O terceiro sinal é algo que quase ninguém percebe. Mas quando você entende isso, você começa a enxergar decisões da sua vida de uma forma completamente diferente. E talvez não seja coincidência você estar assistindo este vídeo agora. Talvez exista uma decisão diante de você. Talvez exista uma porta. Talvez exista um caminho. E hoje, Deus quer te dar discernimento antes que você entre por ele. Existe algo que muitos cristãos acreditam, mas que nem sempre é verdade. Eles dizem: se a porta abriu, foi Deus. Mas a Bíblia nunca disse isso. Na verdade, ela nos alerta várias vezes sobre discernimento. Porque algumas portas abertas parecem bênção, mas são apenas atalhos perigosos. E isso acontece mais vezes do que imaginamos. Você ora, pede direção, pede resposta, e então algo aparece. Rápido, fácil, conveniente. E sem perceber, você começa a acreditar que aquilo veio de Deus. Mas existe um detalhe espiritual muito profundo. O inimigo também sabe abrir caminhos. Não para te destruir imediatamente, mas para te desviar lentamente. E é por isso que discernimento espiritual é tão importante.
Porque algumas decisões parecem pequenas, mas mudam completamente o rumo da sua vida. E existem 3 sinais que revelam quando uma porta pode não ser direção de Deus. Existe algo que Deus quase sempre protege na vida de quem Ele guia: a paz interior. Quando algo vem de Deus, nem sempre é fácil, nem sempre é rápido. Mas existe uma paz estranha dentro de você. Uma sensação silenciosa de que, mesmo com medo, você está no lugar certo. Agora deixa eu te dar um exemplo muito comum. Talvez isso já tenha acontecido com você. Imagine alguém que começa um relacionamento. No começo tudo parece perfeito. A pessoa é carinhosa. A química é forte. Tudo acontece rápido. Os amigos dizem: você encontrou alguém incrível. A família gosta. Tudo parece se encaixar. Mas lá no fundo, existe algo difícil de explicar. Uma inquietação. Uma pequena voz interior dizendo: algo aqui não está certo. Talvez a pessoa te afaste de Deus. Talvez suas prioridades espirituais comecem a mudar. Talvez você comece a negociar princípios que antes eram importantes. Mas você continua, porque a porta parece boa. E então, meses depois, vem a dor, a confusão, o desgaste emocional. E você pensa: eu senti isso lá no começo, mas ignorei. Isso acontece em relacionamentos, mas também acontece em trabalho. Talvez você já recebeu uma proposta incrível, salário maior, status, reconhecimento. Mas desde o primeiro momento, algo dentro de você não estava em paz. E muitas pessoas ignoram esse sinal, porque confundem porta aberta com direção de Deus. Mas existe uma verdade espiritual profunda. Deus não guia apenas com oportunidades. Ele guia com paz. E se em algum momento da sua vida você já tomou uma decisão ignorando aquela inquietação interior, talvez você entenda exatamente do que estou falando agora. Se isso já aconteceu com você em algum momento, às vezes nem precisa explicar muito. Algumas pessoas simplesmente escrevem nos comentários: eu já senti isso. E quem já passou por isso entende imediatamente. Porque a paz de Deus muitas vezes é o primeiro filtro do discernimento. Nem toda porta errada parece ruim. Na verdade, muitas parecem incríveis. Reconhecimento, dinheiro, oportunidades, visibilidade. Mas existe um tipo de situação que acontece com muita gente. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez isso já tenha acontecido com você. Uma pessoa começa a prosperar profissionalmente. Recebe oportunidades grandes. Começa a crescer. Mais trabalho. Mais dinheiro. Mais responsabilidades. E no começo ela acredita que aquilo é a resposta das orações. Mas algo começa a mudar. Devagar. Quase imperceptível. Ela começa a orar menos. Começa a buscar menos a Deus. Começa a faltar na igreja. Começa a viver sempre ocupada. Sempre cansada. Sempre correndo. E um dia percebe algo estranho. A vida parece melhor por fora. Mas por dentro existe um vazio. A alma está seca. A presença de Deus parece distante. A paz desapareceu. Isso acontece porque algumas portas fazem algo muito perigoso. Elas alimentam o ego, mas enfraquecem a alma. E o perigo disso é que parece progresso. Parece crescimento. Parece avanço. Mas espiritualmente,
você começa a se afastar do centro da vontade de Deus. E muitas vezes o maior perigo espiritual não vem da dor. Ele vem do sucesso no lugar errado. Agora vem algo que poucas pessoas entendem. Nem toda porta aberta está ali para você entrar. Algumas estão ali para revelar se você tem discernimento. Sim. Existem momentos em que Deus permite certas oportunidades aparecerem. Não como direção, mas como teste de maturidade espiritual. Vou te dar um exemplo muito real. Imagine alguém que ora durante anos pedindo um relacionamento, pedindo alguém para construir uma família, pedindo alguém que ame a Deus. Então, um dia, aparece uma pessoa interessante, carismática. A conexão é forte. Mas existe um detalhe. Essa pessoa não compartilha os mesmos valores espirituais. Não tem o mesmo compromisso com Deus. Mesmo assim, o relacionamento começa. Porque a oportunidade apareceu. Porque a conexão parece forte. Porque a solidão pesa. E nesse momento existe um teste silencioso acontecendo. O teste do discernimento. Porque maturidade espiritual não é apenas saber pedir coisas a Deus. É saber reconhecer quando algo não vem dele. Mesmo quando parece bom. Mesmo quando parece resposta de oração. Jesus enfrentou exatamente isso no deserto. O inimigo ofereceu poder, autoridade, glória. Tudo diante dele. Mas aquela porta não vinha de Deus. E às vezes, o maior crescimento espiritual da sua vida acontece quando você olha para algo que parece perfeito e diz: eu não vou entrar por essa porta. Porque algumas portas levam ao sucesso rápido. Outras levam ao propósito eterno. E nem sempre são as mesmas. Discernimento espiritual é entender que nem toda oportunidade é direção. Nem todo caminho fácil é destino. Nem toda porta aberta é resposta de Deus. E talvez não seja coincidência você estar aqui agora. Talvez exista uma decisão diante de você. Talvez exista um caminho. Talvez exista uma porta. E talvez Deus esteja dizendo para você agora: nem tudo que está aberto foi o que preparei para você. Peça discernimento. E eu vou mostrar qual porta realmente vem de mim. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários apenas esta frase: Deus, me dê discernimento. Às vezes, uma simples oração escrita aqui pode ser o primeiro passo da direção que você estava esperando.